Olá, pessoal. Eu sou Rose Alves e este é o Pod Concurseiro, um projeto social para ajudar os concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família. Para aqueles que não sabem, o projeto ele iniciou em agosto de 2023, com doação de bolsas exclusivamente para quem é beneficiário do Bolsa Família e quer se preparar para concursos públicos. Além disso, tem o podcast para falar sobre carreiras, entrevistar servidores, para ajudar o candidato que está aí do outro lado a escolher através da sua vocação e identificação a partir dessas entrevistas, a carreira que almeja. Né? Além disso, tem entrevistas com a administração para falar as inovações no serviço público relacionada à seleção e captação de pessoas. E também sobre métodos de estudos, eu trago aprovados para falar como eles conseguiram alcançar esse lugar ao sol. E hoje é um episódio muito especial para mim, que fui concurseira durante 11 anos, antes de, criar o projeto, né, então passei por diversas coisas, não tive acesso imediato a materiais de estudo de qualidade, e só pude ter acesso após almejar as primeiras aprovações. Então, diante de toda essa história, né, eu pude hoje realizar esse desejo, né, de ajudar as pessoas através da minha vivência e também conhecer a administração cada vez mais por dentro e levar para a sociedade esse conteúdo que é muito importante para o fortalecimento do serviço público. Então, hoje, a temática é sobre banca examinadora. Todos os episódios que eu começo, das temáticas, tem que ter uma história por trás, né. A banca examinadora que eu escolhi foi a minha primeira banca de concursos, que eu pude me debruçar, que foi a banca Sesgran Rio, quando eu estudava para os concursos da Petrobras, Transpetro, Chesf, anos de 2012, 2013, e agora ter o privilégio de entrevistar a minha primeira banca examinadora, a Sesgran Rio, através do Gabriel Lima. Seja Prazer, muito bem-vindo. obrigado. O Gabriel ele é responsável pelos assuntos institucionais da banca. Perfeito. Eu estou muito feliz por esse momento. A gente preparou um conteúdo especial para falar de democratização de acesso, que tem tudo a ver com o Pod Concurseiro, e também contar a história da banca, né, que é uma banca que tem 50 anos de história. Além disso, o papel da banca examinadora no certame para concursos, porque fica um ambiente que muita gente não conhece, né, é muito fechado, né, falar de banca examinadora. E poder levar isso para a sociedade é uma riqueza muito grande para o Pod Concurseiro e um privilégio, tá. Então fique muito à vontade, Gabriel. Obrigado, Rose. Sinta-se à vontade e muito bem-vindo. Obrigado, Rose. Para nós é uma oportunidade também. É muito raro, né, uma banca organizadora ter essa oportunidade de poder falar abertamente para o seu público-alvo. Eh, o nosso consumidor é o candidato, muito embora o nosso cliente seja os órgãos governamentais. Então, para a gente é muito bom ter essa aproximação, ter esse contato, poder falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho. A gente sempre fica nos bastidores de um concurso, né? Ainda que a instituição seja responsável pela sua operacionalização, o órgão sempre fica em evidência, como deve ser, mas é muito importante também a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Estou aqui para isso. Obrigado. Ai, que bom. Para começar, fala da sua trajetória, como você chegou a Sesgran Rio, né, a sua atuação lá dentro. Aí depois disso você pode ficar à vontade para falar sobre o contexto da Sesgran Rio, né, contar as suas atuações às frentes da Sesgran Rio. Legal. Eu comecei há 20 anos atrás na Fundação Sesgran Rio como estagiário de direito. Eu ingressei na assessoria jurídica da Sesgran Rio, permaneci lá por 7 anos, sempre trabalhando na parte de contratos, licitações, resposta aos órgãos de controle. Então essa minha experiência me credenciou, a trabalhar na operação propriamente dita, sempre trabalhando nas contratações, mas eu passei a trabalhar também nas operações logísticas, que é um grande desafio da Fundação Sesgran Rio, que é focada em grandes eventos. Então, nos últimos 13 anos, eu tive a oportunidade de aprender sobre logística, trabalhar sobre logística e, ter conduzido esses grandes eventos aí pelo Brasil todo. Trabalhei com treinamento de colaboradores, que é algo que a gente foca muito, foi algo que eu me dediquei por muitos anos,
A gente entende que a capacitação dos colaboradores na uniformização dos procedimentos, ela equaliza as oportunidades no Brasil todo. Então, eu também me dediquei a isso. E trabalhar na Fundação Sesgran Rio é um privilégio. É uma instituição, como você falou, de 50 anos. O Sesgran Rio, o Centro de Seleção de Candidatos para o Ingresso ao Ensino Superior do Grande Rio, esse nome virou o acrônimo Sesgran Rio. O Sesgran Rio funcionou como um centro, o Ministério da Educação criou o Centro Sesgran Rio com uma finalidade específica, a criação de um vestibular unificado no Rio de Janeiro. Então, a Sesgran Rio nasceu com essa vocação de realização de uma seleção unificada. Antigamente, no Rio de Janeiro, os candidatos tinham que fazer vestibulares isolados, viam pessoas de outros estados, então havia vantagem quem tinha melhores condições. Então, o Ministério da Educação instituiu esse projeto, criou o Sesgran Rio com esse objetivo. Em 1971, foi aplicado o primeiro vestibular unificado do Grande Rio de Janeiro, onde todas as universidades públicas e algumas privadas passaram a oferecer suas vagas com uma única prova. Então, essa experiência exitosa de 71 a 73 deu força para o Sesgran Rio adquirir personalidade jurídica própria. Ele foi instituído em 73 como uma fundação privada sem fins lucrativos, com esse objetivo de produzir processos avaliativos, unificados, não unificados, tem finalidades culturais, educacionais, sociais. Então, assim, essa é a história da criação da Sesgran Rio como seleção unificada. Mais ou menos na década de 80, com a promulgação da nossa Constituição, a Sesgran Rio também passou a se dedicar aos concursos públicos, né? Avaliação enquanto gênero, processo seletivo espécie, né? Nós habitualmente prestamos serviços educacionais de avaliação de pessoas para fins de seleção, seja para o governo, seja para universidades, com diversos objetivos. Então, na década de 80, a gente também começou a fazer concursos públicos. Na década de 90 foi interessante, nós tínhamos um grupo de estudo interno que, em colaboração com a Fundação Ford, nós introduzimos nos processos avaliativos no Brasil a famosa hoje teoria da resposta ao item. Era algo inédito no Brasil. A Fundação Ford, junto com a Fundação Sesgran Rio, e os técnicos foram aos Estados Unidos, trouxeram essa tecnologia, né, essa metodologia estatística, professor Sérgio Costa Ribeiro, professor Rubem Klein, professora Nilma Fontanive, conduziram esse processo dentro da Fundação Sesgran Rio para a utilização da teoria da resposta ao item. Em resumo, o que que ela agrega ao processo? Por meio desse modelo estatístico, você aplica pré-testes, você analisa o comportamento dos itens nesses pré-testes, né? Eles são aplicados em amostras populacionais, né? Essa aplicação indica o comportamento do item, depois eles são calibrados numa escala, e essa escala permite a comparabilidade dos resultados dos testes ao longo dos anos. Então, com essa tecnologia, permitiu para que a Sesgran Rio, junto com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, fosse realizado o primeiro sistema de avaliação da educação básica do país, em 1995. O INEP introduziu essa avaliação, a Sesgran Rio contribuiu na realização logística e metodológica também para a realização das grandes avaliações educacionais no Brasil. Eu adoro falar da nossa história, seja no SAEB em 95, no Enem em 98, no Exame Nacional de Cursos, o Provão em 96, que em 2004 veio a se chamar ENAD, no ENSEJA, o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens Adultos fora da idade escolar regular, né? Todos esses grandes eventos, esses processos avaliativos nacionais, foram implementados pelo INEP e em colaboração com a Fundação Sesgran Rio. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, Rose, que a história da avaliação educacional brasileira e a história da Sesgran Rio se entrelaçam de certa forma.
sempre em colaboração com o INEP, nós participamos da implementação de todas essas políticas públicas, não só na implementação, mas na consolidação dessas políticas, o que é muito importante. A gente fala muito que você implementar uma política pública é muito difícil, mas você mantê-la é mais difícil ainda. O meu caso do CPNU, que já está na sua segunda edição, é um grande sucesso. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar numa instituição que nasceu com a vocação de fazer uma seleção unificada e participou de todo esse processo na educação brasileira. A gente tem muito orgulho da nossa história. Sobre os concursos públicos, antes da gente entrar nessa seara que é o grande foco, você falou sobre a experiência da unificação, né, Hum, que foi muito antes do CNU, e falou em relação ao Enem. uhum, Aquela atuação da SESGRAN-Rio em relação às duas aplicações em datas diferentes do Enem, legal, para gerar democratização de acesso das bacana, pessoas que estão privadas, de perfeito. liberdade. Você poderia falar sobre isso? Sem dúvida. O Enem, ele tem uma história muito bonita, muito interessante. O INEP, ele conduz esse processo com muito carinho, para o Ministério da Educação. No Enem, eh, ele passou a ser utilizado a teoria da resposta ao item em 2009 para permitir a comparabilidade dos seus resultados ao longo do ano. Sobre essa questão que você falou, pouca gente sabe, mas há um Enem específico para pessoas privadas de liberdade. O INEP, o Ministério da Educação, eles têm essa preocupação de dar a mesma oportunidade para a pessoa privada de liberdade, para todos os candidatos que podem se inscrever. Então, ele dedica uma data específica, que de modo geral ocorre 45 dias após a aplicação do Enem regular, específica para pessoas privadas de liberdade. Aí vem a pergunta: nossa, mas são provas diferentes e eles concorrem às mesmas vagas? Sim, porque a teoria da resposta ao item permite que os instrumentos sejam concebidos num mesmo grau de dificuldade, numa mesma escala, por conta de todo esse preparo da prova, dessa Uhum. metodologia específica, da pré-testagem dos itens, a análise do comportamento dos itens dentro de uma amostra populacional. Então, há essa oportunidade para que as pessoas privadas de liberdade, no momento posterior à realização da aplicação regular, tenham igualdade de oportunidades. E qualquer contingência que ocorre no Enem regular, ela também contingenciada na aplicação no mesma data para pessoas privadas de liberdade. Então é muito bonito esse cuidado que o governo federal, que o Ministério da Educação tem, em de ressocializar as pessoas privadas de liberdade para que por meio da educação eles possam progredir na vida e seguir o seu caminho com dignidade. É muito interessante isso. Que a questão do mérito, né, como a gente tinha conversado anteriormente ao estúdio, é muito avançamos bastante, mas ainda tem muita coisa para melhorar, Sim, porque, pensando no estudo para concursos, é uma seleção objetiva, em que o candidato, ele é avaliado pelo seu conhecimento e não pela sua cor de pele, perfeito. situação financeira, isso é uma premissa, né. Uhum, E eu que vim da iniciativa privada, não poder ocupar certos espaços, por critérios subjetivos que fugiam da minha competência, né, por ocupar claro. aquele aquela função, e pude me realizar hoje como auditora, no serviço público, né, hoje eu sou auditora no município de São Paulo. Isso tem um significado muito grande para as pessoas que me acompanham também, de se enxergarem nessas posições. E na iniciativa privada, eu não pude ocupar algumas, né, posições que eu gostaria e poderia ocupar, pela minha competência técnica. Então, o estudo para concursos veio como uma solução para mim, mas ao mesmo tempo eu tive a barreira de acesso, financeiro a determinados materiais de estudo. Então eu pensei em estudar inicialmente para uma carreira de concurso escada, como a gente chama, que é um concurso da área meio, para que a partir disso estude para o concurso fim. Hum, Eh, e a partir
dessa aprovação que eu pude comprar materiais, me preparar para discursivas, porque são outras etapas que vão surgindo na medida em que o cargo vai aumentando, Claro. né, até chegar em prova oral, dependendo dos cargos, enfim. E só depois disso que eu tive acesso, né, para me preparar e hoje ser auditora. Falar de meritocracia tem essas barreiras ainda, embora a gente reconheça o grande avanço que já temos, as provas chegarem até ao candidato, isso foi sensacional. Eu já deixei de fazer concursos por não poder viajar para fazer prova. Eu já morei em Manaus e sei exatamente a dificuldade que é sair de Manaus para viajar fazer prova e ainda morar lá e as pessoas que são nativas não terem as oportunidades iguais de quem vem de fora, Perfeito. né, na iniciativa privada principalmente. Então, saber dessa complexidade. Aí eu criei o projeto para ajudar as pessoas que não têm condições financeiras a receberem totalmente gratuitamente, assim, as bolsas, sem precisar pagar nada. Não é pegadinha, não tem R$19,90, não tem nada. Então, a captação de bolsas, instituições que doam, seguidores. Teve gente que não tinha computador. Eu postei no Instagram, gente, tem uma pessoa de Minas Gerais que está sem computador, do Bolsa Família. No dia seguinte, Gabriel, tinha o computador. Parabéns. Aí a pessoa só encaminhou via correios e essa pessoa do Bolsa Família pôde estudar, com o material doado do Pod Concurseiro e o computador doado pela seguidora. Então, isso a gente vai derrubando, né, as pequenas barreiras que a gente vai conseguindo fazer ali, né, no micro. Por ser eu tenho um limite de atuação, né, Pod Concurseiro tem um limite de atuação. Então, essa contextualização que eu fiz da democratização, uma coisa que vocês participaram em relação ao CNU, né, que assim que eu criei o Pod Concurseiro, um mês depois eu tive a primeira notícia do CNU. E eu vi que aquilo casava completamente com o que eu estava pensando pro Pod, né, para trazer democratização, que as provas chegaram até o candidato. E isso foi um desafio absurdo para vocês, imagino, né? Inclusive o adiamento da prova. Aí se você puder falar esse processo como funcionou, né, para a Sesgran Rio e também, né, aproveitando essa oportunidade, né, eu tenho que pensar em todas as possibilidades aqui, eu vejo como uma oportunidade muito rica aqui pra gente. Como a banca examinadora se posiciona num processo de contratação e o processo de seleção, né, que é o concurso público. Então, tem essa questão, contextual, né, onde a banca Sesgran Rio se encaixa, e o desafio da democracia de acesso, levar as provas a 228 cidades. E ainda ter essa logística reversa durante Uma o loucura. adiamento, Foi uma loucura. do decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul, Uhum. na primeira data de aplicação da prova do CNU. Legal, Rose. Você tocou para mim num ponto que eu considero nevrálgico. Por quê? Quando a gente fala de meritocracia, é claro que o concurso público traz a meritocracia no momento em que apenas o conhecimento que vai ser o critério analisado para acesso a uma vaga. Isso é muito bom. Lamentavelmente, o racismo estrutural persiste no Brasil, é uma batalha diária que todos nós temos o compromisso de combater o, o racismo, mas ele de fato existe na nossa sociedade. O concurso público ele veio para quebrar essa barreira. E analisando a história da realização do concurso, a gente tem uma certa propriedade, porque a gente participou de todo esse processo ao longo do ano, ao longo da história. De fato, o concurso público traz muita meritocracia, mas não há como falar de meritocracia sem igualdade de oportunidades. Isso a gente faz questão de falar. Todos têm as mesmas oportunidades, ainda que apenas o conhecimento seja medido. Todos têm o mesmo acesso à educação, todos têm o mesmo acesso a materiais, todos estão em igualdade de posição para serem julgados da mesma forma. Isso é muito interessante. Por exemplo, a legislação que instituiu a isenção do pagamento da taxa de inscrição, ela é relativamente recente, o concurso público é bem antigo. Então, assim, quando não havia isenção do pagamento, havia meritocracia de fato,
essa questão merece uma reflexão. Eu Uhum. entendo que não. Se todos não estão concorrendo em igualdade de Sim. oportunidades, não há meritocracia absoluta, há meritocracia relativa, né, e ela persiste até hoje, porque todos ainda não têm as mesmas oportunidades para concorrer de maneira igual. Ainda que, haja isenção do pagamento da inscrição, tecnologias assistivas, como você falou, eu fiquei muito feliz quando o CPNU ele foi além da legislação para a concessão da isenção do pagamento de inscrição. Beneficiários do ProUni e do FIES também tiveram isenção do pagamento, e foi uma parcela muito significativa. Salvo engano, mais de um terço dos isentos foram beneficiários do ProUni e do FIES. Então, assim, olha quantas pessoas não teriam condições de participar do CPNU se o MGI não tivesse essa atitude de ir além da legislação, conceder isenção também para beneficiários do ProUni e do FIES. Isso é muito importante. Então, a questão da isenção também traz uma outra celeuma para a banca organizadora. Muito embora haja uma legislação que institua a gratuidade de inscrição, ela não indica a fonte de custeio. Então, assim, é muito raro um órgão, eu posso dizer que o MGI arcou, porque compreende que se é uma política pública governamental, cabe ao governo custear, mas a grande maioria dos órgãos não custeia, fica a cargo da banca organizadora. Então, a composição da taxa de inscrição, ela deve levar em conta uma estimativa de isentos para a formulação do preço, para que os pagamentos cubram os custos da realização do evento. Mas essa é uma outra questão. O Uhum. foco aqui é a meritocracia e a isenção do pagamento ela é fundamental. Você falou de um outro ponto muito importante, que é a capilaridade na realização de um evento. De modo geral, ele ocorre só onde o órgão tem sede, né? Se o órgão tem sede só em Brasília, a prova é só em Brasília, né? Às vezes, na melhor das hipóteses, só nas capitais, o que, de certa forma, tira a igualdade de oportunidades. E o CPNU foi muito feliz nesse sentido. Foi feito um estudo muito grande sobre densidade demográfica, deslocamento da população para o estabelecimento das 228 cidades onde o CPNU poderia ocorrer, de modo a privilegiar que toda a população brasileira tivesse condições de acessar um local de prova. Isso foi muito legal. Assim como o Enem faz, o Enem ele é aplicado aproximadamente em 1.800 municípios do país, para que todos tenham acesso a essas provas, o que no concurso não é sempre assim, mas esses eventos foram. Falando de meritocracia também, a gente tem a dizer sobre as tecnologias assistivas, né? Os candidatos, né, com deficiência não concorrem em pé de igualdade com os candidatos regulares. Eles precisam, a lei concede tempo adicional, confere uma série de atendimentos, como prova sala de fácil acesso para gestantes e idosos, ou pessoas com algum problema de mobilidade. A gente oferece prova ampliada, fonte 18, prova super ampliada, fonte 24, dependendo do grau da deficiência visual parcial. A gente oferece provas em braille, nós oferecemos videoprova em libras, que é algo muito interessante, porque ainda que você ofereça intérprete, você tem as duas opções, o intérprete de libras, que está lá para fazer a tradução de determinadas expressões ou texto, porque a alfabetização do candidato surdo ela é diferente da nossa. Então, às vezes, é necessário que haja interpretações, não a interpretação integral da prova pelo intérprete de Libras. Ele faz interpretações de determinadas palavras, expressões, contextos que se fazem necessário para o candidato ter o completo entendimento da questão, até pela comunicação com os fiscais de provas, mas assim como no nosso Brasil nós temos várias formas, dialetos de falar o português, a Sim. Libras também tem. E existe a videoprova em Libras, que é a tradução integral de uma prova pela língua brasileira de sinais, de maneira uniformizada. Então, o candidato com deficiência auditiva, ele pode fazer essa opção, e ele tem o direito de assistir toda a prova gravada, interpretada, né, para a língua brasileira de sinais, o que é muito legal.
A prova em braille também, ela é opcional. Há candidatos que podem solicitar um ledor que possa ler, se ele não domina o braille, ou às vezes é muito cansativo, uma prova muito longa, até a questão do tato é muito complexa para o candidato participar de uma prova. Então, ele tem a prova em braille, ele também tem a fiscal ledor para ele, ele também, se ele for uma deficiência visual completa ou tiver algum problema motor, há o fiscal transcritor também. E nós vamos, inclusive, além das tecnologias assistivas previstas na legislação. Há sempre casos especiais que são analisados caso a caso. Tem candidatos que precisam fazer a prova numa maca, tem candidatos que precisam realizar a redação num computador específico, tem candidatos que precisam de um auxílio específico por algum transtorno mental. Então, todas as questões que estão fora da legislação, tem uma comissão específica que analisa, né, a razoabilidade das adaptações, a viabilidade dessas adaptações, e elas são analisadas com muito carinho. A gente se esforça muito para atender todas elas, porque meritocracia de verdade é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade, para que de fato todos tenham condições de realizar de maneira plena um processo seletivo público. Essa é uma questão muito importante também. Sobre processo de contratação, de modo geral, são contratações diretas, né? Algumas são realizadas por pregão. A maioria dos órgãos entende que não é só a questão do preço que interfere numa escolha, né? Eh, Tem órgãos que têm perfis específicos, que demandam perfis de provas específicas, atuações. Então, eles encaminham projetos básicos para um grupo de organizadoras que formulam as suas propostas, elas são analisadas, às vezes ocorrem reuniões, às vezes não, e eles escolhem, nem sempre pelo critério, né, valor, porque eles analisam a proposta mais vantajosa para a administração pública. E isso é analisado de acordo com a oportunidade e a conveniência do órgão. É muito importante que a banca consiga explicitar tudo que ela consegue agregar num concurso público, além das questões naturais que demandam a realização de um processo como esse. O concurso ele começa, né, a demanda pelo órgão, a necessidade daquele perfil, que o perfil inerente ao cargo que é necessitado para a administração. Uhum. Aí constitui-se uma comissão organizadora, né? O CNU teve uma particularidade porque foram vários órgãos participando, então essa composição da comissão foi uma governança através de um decreto que estabeleceu, dividida em comissão técnica também, para que todos os órgãos pudessem trazer suas demandas e a prova refletisse as necessidades desses respectivos órgãos. Aí tá, tem a constituição da comissão e instituição do edital, né, trazendo as ementas que eles querem trazer, seja básicas, específica, discursiva. Onde a banca examinadora entra? A partir de quando, né? Teve a contratação, tal, antes disso teve o projeto, né, que a banca apresenta para o órgão. Isso eu falo de todos os concursos, no Uhum. geral. Não seria o específico do CPNU. Perfeito. Em qual momento desse processo, pensando aqui no mapeamento de processos, em qual momento a banca entra depois de já estar contratada, né? Em relação ao conteúdo, elaboração do edital, Uhum. elaboração de prova, a parte do sigilo, onde o órgão já não tem mais acesso. Perfeito. Quais seriam essas etapas? Após a assinatura do contrato, a primeira discussão é sobre o conteúdo programático. Ele, de fato, é feito de comum acordo. É muito comum o órgão apresentar o conteúdo programático do evento anterior, tenha sido feito com aquela banca ou não. A partir dele, há uma série de discussões sobre atualizações, eventualmente, que tenham ocorrido na lei de criação do cargo, novo direcionamento de atuação do órgão. Então, uma conversa franca sobre o estabelecimento do conteúdo programático, qual é a necessidade do órgão, qual é o perfil do candidato que ele demanda naquela,
naquele processo seletivo específico, e a partir do momento que se define o conteúdo programático, ou seja, o conjunto de conhecimentos básicos que o candidato precisa ter ou demonstrar na realização da prova, o órgão não participa mais. Isso eu posso garantir, a Sesgran Rio ela, não aplica provas onde não o sigilo da prova não seja integralmente da banca organizadora. Isso é muito importante frisar, o órgão não tem nenhum tipo de conhecimento de tema de redação, de tema de discursiva, muito menos das questões objetivas. Então, assim, não há nenhuma interferência com relação ao conteúdo da prova propriamente dito. Trata-se sobre, escala da prova, medidas educacionais da prova, conteúdo programático, mas no momento em que ele é finalizado, toda a parte da elaboração de questões ela é exclusiva. Eu posso falar que eu não tenho acesso ao conteúdo da prova, eu não trabalho num departamento acadêmico, eu trabalho na parte operacional hoje, das operações logísticas. Então, ainda na parte da impressão, esse conteúdo ele é encaminhado de forma criptografada para a nossa gráfica, até a questão do imprima-se, toda é feita com total sigilo, há muitos procedimentos de segurança que garantem a integridade desse conteúdo até o momento dela aparecer para o candidato no dia da prova. Somente o nosso departamento acadêmico que elaborou essas provas, que tem conhecimento do conteúdo da prova. A gente só fica sabendo no dia seguinte, junto com os candidatos, quando os PDFs são disponibilizados no nosso site para fins de recurso. Então, essa é uma questão muito importante para que todos os candidatos tenham conhecimento da necessidade do sigilo da prova, não há nenhum tipo de interferência por parte dos órgãos nesse sentido. E é muito bacana ver que os órgãos compactuam com esse procedimento. Os órgãos não têm interesse nenhum em ter nenhum tipo de conhecimento prévio das questões. Então, essa questão é muito bem resguardada dentro da instituição. Todo o processo logístico é montado com muito cuidado para que a prova seja de fato guardada da melhor maneira possível até a realização. Você ter uma ideia, a gente leva isso tão a sério, todos os malotes de provas são abertos em comitê. Os nossos coordenadores convocam candidatos aleatoriamente para participar de um cerimonial de abertura. Pouca pessoa Olha só, não sabia. sabem disso, Uhum. porque poucas pessoas são convidadas aleatoriamente. De modo geral, cada local convida 3 candidatos aleatórios por salas para que eles vão, Ah, no dia da prova, no né, que você dia fala. da Ah, sei, prova, sei. eles Uhum. comparecem na coordenação, verificam se o número do lacre está compatível com o que está pré-impresso no visor do malote e no termo de cerimonial de abertura. Portanto, é necessário bater o número do lacre previsto no lacre do malote, no visor e no termo de abertura de malote. Então, somente após a conferência de que aquele malote está lacrado com o lacre com a numeração pré-determinada, todos os candidatos atestam que aquele malote chegou imaculado no local de prova, ele é aberto, os envelopes de prova são distribuídos. Então, assim, até nisso os candidatos são convidados a participar para garantir, para trazer legitimidade para o processo, para que todos tenham certeza que aquele malote saiu da gráfica da Sesgran Rio, só foi aberto ali no momento que deveria ser aberto. De modo geral, a gente fecha os portões e a prova inicia 30 minutos após o fechamento dos portões. Para quê? Para que ninguém esteja transitando no local de prova que não sejam os candidatos, que todos os candidatos estejam dentro de suas respectivas salas. Esses 30 minutos servem para convidar esses candidatos, fazer o cerimonial de abertura, distribuir o material para que a prova comece no momento exato em todo o país, 30 minutos após. Nossa, é incrível assim, né, porque, quando eu era candidata, né, concurseira, a prova só chegava na minha mesa. A Uhum. gente não sabe como aconteceu tudo isso e hoje, por estar aqui, né, entrevistando, conhecendo a administração, não só para divulgar, né, mas é um conhecimento para mim também, né. O concurso público ele faz parte até hoje da minha vida, inclusive é tema da minha dissertação do mestrado. E conhecer
essas etapas é muito importante, aí acaba fazendo tudo sentido, assim, né. Porque 30 minutos antes tem que chegar e eu era a pessoa que chegava 2 horas antes, 1 hora e meia Isso é bom, antes, ficava na porta da escola lá revisando, não queria contato com ninguém, Gabriel. que bom. Porque as pessoas conversam demais na frente da porta da escola Uhum, e gera insegurança para o candidato. claro. Tem gente que fala que passou no concurso da NASA e não quer tomar posse, por exemplo, né, tipo algo Sim, muito exagerado, assim. claro. E aí você escutando é até uma dica para o candidato que está assistindo. Você escuta aquilo, você se perde, acha que não é o suficiente para fazer aquela prova, a gente já está inseguro. Naturalmente é inseguro para fazer a prova. Estuda tanto e no dia, eu sempre achava que eu não lembrava mais de nada. E fui tirada de vários certames por insegurança mesmo, de na hora da prova não acreditar tanto em mim, embora eu já tivesse com conhecimento. Legal. E aí fui trabalhando nisso, e aí essa história toda, né, teve um caso que eu lembrei agora, eu tinha feito uma prova de um tribunal de justiça, e uma candidata chegou atrasada, correndo na sala, e aí ela sentou do meu lado. Eu não contava pra ninguém no meu órgão que eu estudava pra concurso, né, pra não e aí era a esposa do meu chefe ainda. Quando eu vi que ela entrou, eu: "Ai, meu Deus". Aí eu tentei mergulhar, assim, na cadeira pra não me enxergar, mas não teve jeito. Ela sentou e estava com a garrafa grande de água de dois litros, mais ou menos, e água com gás. Tinha sacudido, né, a garrafa e tal. Uhum, Ela abriu, olhou tudo, a folha de resposta dela. Aí eu só fiz o quê? Proteger a minha. claro. Porque uma irresponsabilidade é do outro, irresponsabilidade, descuido, por aí vai, impacta em toda a sua preparação. Sim, Porque na hora que aquela folha é rasurada, pode até constar na ata, mas não tem uma para substituir, sim. não é isso? Então a pessoa, na hora que eu vi que ela estava abrindo, eu já estava abraçando a minha prova. Ainda bem. Aí depois, quando terminou a prova, ela não tinha molhado muito ao ponto dela de, sei lá, descartar o dela, né. Uhum. Mas na saída, eu puxei a orelha dela. "O que foi aquilo? Você chega na sala daquele jeito", aí eu já não queria mais contar se era, o Mulher meu do segredo, chefe. não era mais meu segredo. Pô, você chega na sala e daquele jeito desestabiliza o ambiente, Sim, porque todo mundo já estava ali tenso, aí chega, muda tudo, né, por um atraso. Às vezes a pessoa está estudando na porta da sala, que foi o caso dela, mas era outra sala, não era a dela. Porque toda sala vem identificada a lista ali, né, dos alunos que hum, estariam os candidatos. E aí ela teve que correr pela escola procurando a sala dela. Então existe um planejamento para o candidato também. Todo esse processo trabalhoso para o candidato estudar, também tem para a banca examinadora sem e dúvida. para o órgão de toda essa operação logística, né, do outro lado. E até aproveitando isso, eu queria que você contasse a experiência da Sesgran Rio na reaplicação da prova do Rio Grande do Sul. Aquela operação logística Uhum. reversa, como foi? Porque tem gente que não imagina a complexidade disso, né, da complexidade normal de um concurso e esse, por conta dessa situação da calamidade pública. Foi uma loucura. Só voltando só um pouquinho, as Uhum. folhas de resposta só são substituídas ou por erro de impressão ou por erro do nosso fiscal. Qualquer ato do candidato não permite a substituição da folha de resposta. Aí no meu Então, caso, se ela molhasse a minha, eu poderia ser é, eliminada? no caso você foi prejudicada por um terceiro, Uhum. então eu acho que caberia o Certo, coordenador ligar e alinhar com a gente, eu acho que é extremamente razoável, mas a isso. pessoa que se auto prejudicou, em tese, ela não tem o direito de ter a sua folha de resposta substituída. Olha, fica a dica. Essa questão do sigilo é tão importante, o último ponto, atrás que a gente estava conversando, ela é tão importante, que a partir do momento em que as provas se iniciam, não há que se falar mais em sigilo das provas, a ponto de o INEP, ele divulga 15 minutos após o início da prova o tema da redação. Habitualmente o ministro divulga no seu Twitter ou no seu Ah, Instagram, uhum. e depois o órgão também divulga o tema da redação. Porque se todos já estão dentro da sala, trancados, fazendo a prova, não há que se falar mais em sigilo na prova, né? Se todos estão ali reunidos no mesmo momento. Mas sobre essa operação de guerra que foi o adiamento do CPNU, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, mesmo já trabalhando há 20 anos com isso, foi um desafio muito grande porque nós nunca vivemos, né? A tragédia como um todo já foi um fato à parte.
e ela afetou muitos concursos. A gente estava fazendo um concurso para a Caixa Econômica Federal também, junto com o CPNU, era um concurso muito grande, com mais de 1 milhão de candidatos também para a Caixa Econômica Federal. As vagas eram regionais, então foi possível adiar somente o estado do Rio Grande do Sul. O CPNU, enquanto seleção unificada nacional, não foi possível fazer o mesmo procedimento, ele teve que ser adiado integralmente. E como é que você adia o maior concurso público da história, no concurso público com uma das maiores capilaridades da história, em 228 cidades, e mais a questão do tempo. Como o adiamento ocorreu na sexta-feira, que antecede a aplicação no domingo, a gente não teve muito tempo para decidir isso. Foi decidido na sexta-feira, houve uma coletiva na Foi. Presidência da República, que eu tive a oportunidade de participar com a ministra, com membros da Defensoria Pública da União, do Ministério Público, foi feito um acordo para a realização do adiamento dessa aplicação. Foi um trabalho de guerra, porque os malotes já estavam todos descentralizados, porque eles tinham que chegar. A gente faz uma descentralização em locais específicos, e na semana que antecede há uma última milha que a gente fala, há uma descentralização maior direta para os municípios de realização, para que somente no domingo os malotes sejam entregues, para que eles não fiquem, enfim, flutuando por aí. Então, essa descentralização já tinha ocorrido, a gente teve que dar um retorno imediato de todos os malotes. A gente utilizou aproximadamente 70 mil malotes de provas no CPNU. Então, imagina 70 mil malotes retornando. A gente alugou um galpão num local estratégico, onde coubesse 70 mil malotes em condições de segurança. Tivemos que conferir a integridade de todos esses malotes, né? Pistolando para verificação do lacre e do visor do malote, se todos os malotes retornaram, se todos estavam imaculados, para permitir a reutilização desse material, para que não houvesse uma reimpressão à toa e um gasto desnecessário para o Uhum. governo. A partir da confirmação da integridade desses malotes, a gente teve que revisitar todos os 5 mil locais de provas que nós utilizamos nesses 228 municípios, para que eles confirmassem a sessão para uma data específica, para que a mesma organização da distribuição dos candidatos pudesse ser a mesma e a gente pudesse reaproveitar o material. Então foi uma operação de guerra inédita para todos, né? Isso Aham. nunca aconteceu. Então isso tudo foi feito num tempo recorde, que permitiu para que o CPNU fosse reaplicado em agosto. Ele originalmente seria em maio, ele ocorreu em agosto, com sucesso. Foi assim, uma experiência exitosa, foi mais um desafio que a gente teve que encarar, e deu muito certo, graças a Deus. Sobre o ensalamento, tem algo muito interessante que eu gostaria de falar também sobre a igualdade de oportunidades. A Sesgran ela tem uma metodologia de ensalamento. Nós temos uma parceria com a Google, onde nós fazemos uma análise do CEP de residência e do CEP dos locais de provas. Nós dividimos os estados, as cidades, em micro-regiões. Dentro, os candidatos do CEP de residência dentro dessas micro-regiões, junto com a Google, a gente faz o menor deslocamento médio entre todos os candidatos, considerando o deslocamento de transporte público, da malha viária daquele Sim. local, não uma distância linear no mapa. Então, a gente analisa todos os aspectos necessários para distribuir os candidatos. Não significa que, se há uma escola na porta do seu prédio, que você vá fazer nela, porque é o menor deslocamento médio para que Sim. todos tenham igualdade de oportunidades. Mas, pra você ter uma ideia, no CPNU feito por nós, ninguém se deslocou, o deslocamento médio não chegou a 3 quilômetros, por exemplo. Em tese, o deslocamento médio poderia ter sido feito a pé por todos os candidatos. Então, também há um cuidado para que nem todos que tenham condições possam participar o mais próximo possível das suas residências. Claro que quem é de outros municípios, a gente costuma alocar em locais de prova centrais, para que eles possam ter uma facilidade de transporte. Então, também é um elemento importante aí. Sim. E em condições normais, sem essa reaplicação de prova, como é que acontece, logisticamente, né?
porque é um local, um único local, descentraliza para um local médio de distância, né, das escolas. E essa operação, a operação reversa aconteceu 2 vezes, né? Aconteceu. Porque Os com o malotes adiamento foram, voltaram, foram de foram novo. e voltaram de novo para, mas aí retornaram para a sede da Fundação Cis Gran Sim. Rio, onde a gente faz a abertura, conferência, digitalização, extrai as respostas dos instrumentos e faz todo o processamento do resultado das provas objetivas e a correção das provas discursivas. Lembrando que essa parte da logística reversa que aconteceu no CPNU, teve a participação do órgão na visita, né, Sim, a inspeção. sim. Fala um pouco disso, assim, quais são a parte da segurança, né, a BIM, Polícia Federal, Perfeito. O participar. CPNU foi um evento muito especial, como não poderia deixar de ser, né? O MGI, ele eh, concebeu e monitorou todas as etapas. Então a nossa gráfica, ela foi auditada pela ABIN, pela Polícia Federal, havia uma exigência do MGI de gráfica própria, a Sesgran-Rio ela tem uma gráfica própria que foi capaz de produzir provas para 2.200.000 candidatos em 2 turnos, ou seja, você duplica. Nós imprimimos 4,5 milhões de provas, Nossa, né? Foram um volume muito grande, foram aparentemente 150 milhões de imagens impressas pela nossa gráfica. Então, assim, foi o nosso recorde de impressão, porque foi o maior concurso público da história. A gente estava apto a realizar esse processo, houve acompanhamento por parte do MGI, toda a parte de distribuição foi acompanhada pela Polícia Rodoviária Federal, pelas forças policiais também, todo o trânsito de malote foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal, todo o trânsito dentro das cidades e dos estados foi acompanhado pelas polícias estaduais. Então, o MGI, em parceria com o INEP, fez um monitoramento junto a todas as secretarias de segurança pública do país, foram utilizados todos os centros integrados de comando e controle, concebidos para a Copa do Mundo. Os estados que têm esses centros integrados colocaram à disposição, foram utilizados, os nossos colaboradores estavam nesses centros integrados de comando e controle, qualquer problema que acontecia, de luz, tinha representante da companhia de energia, de água, tinha representante, qualquer problema de segurança, uma greve de transporte público, qualquer manifestação, qualquer coisa que acontecia, a Sesgran Rio, junto com a MGI, acionava aquele centro integrado de comando e controle e eles atuavam junto aos respectivos poderes públicos para que aquilo tudo fosse sanado. E assim como você falou, essa guarda de malotes também foi auditada. A Polícia Federal, junto com a MGI, foi a esse local estratégico, validou esse local estratégico anteriormente, participou, né, monitorou a nossa confirmação, a auditoria sobre a integridade dos malotes. E foi um processo construído com muitas mãos. Foi de uma maneira muito positiva, todos tinham o mesmo propósito, todos deram as mãos para fazer o maior evento da história. Foi uma experiência muito positiva para a gente. sim. Aproveitando esse tema de logística, quando a gente fala desse processo de logística reversa, o trâmite normal do candidato sem um adiamento, de sair desse local seguro, ir para as escolas, a gente faz as provas, tem os cartões de resposta e as próprias provas quando o candidato não leva, que aí volta para esse local, né, para a banca. Quando pensa em inovação, provas online, essa parte acaba diminuindo um pouco o risco desse transporte, Sim. né? Embora exista uma comitiva de segurança, né, para todo esse processo. Não é um caminhão que vai à toa, sozinho ali para levar um malote de provas, né? Claro. Mas a inovação com provas online, que a lei nova dos concursos, ela prevê, né, essa aplicação de provas, embora ainda precise de regulamentar, né, esse instituto, mas eu acompanho muito as redes sociais da Sesgran Rio, e quando eu vi lá que vocês postaram que deram um passo à frente sobre provas online,
Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa inovação trazida pela Sesgran Rio, antecipando esse processo, né. A digitalização, dos negócios, ela é inevitável hoje em dia, né. Uhum. Todos os bancos estão se digitalizando, todos o tudo hoje, o nosso celular hoje faz praticamente Tudo. tudo, né. Então, assim, a digitalização ela é inevitável e não é diferente na nossa área de atuação. A Sesgran ela já aplica provas digitais há um pouco mais de 10 anos. Sim. A gente engatinhou com algumas avaliações privadas, desenvolvemos um ecossistema de aplicação digital muito robusto, que nos credenciou a realizar o processo avaliativo mais importante do país, que é o Enem. Nós tivemos um teste de fogo durante a pandemia. Durante a pandemia, o INEP implementou o Enem Digital e a Sesgran Rio, detentora dessa tecnologia, estava habilitada a auxiliar o INEP mais uma vez na implementação de uma política pública tão importante e inevitável, né, que é a digitalização das aplicações. Nós realizamos todas as 3 edições que existiram do Enem Digital, com tecnologia própria. Isso é muito importante frisar, que de fato é mais seguro, muito embora a prova venha pela internet, ela é muito segura. Como é que funciona a tecnologia que foi utilizada no Enem Digital? As provas ficam num servidor do INEP, elas transitam numa nuvem criptografada de ponta a ponta, que a Sesgran Rio tem, e, a prova só é liberada no computador por meio de 3 senhas, cada uma com um algoritmo de segurança específico. Então somente a união dessas 3 senhas é que libera a prova no computador do candidato. A Sesgran Rio ela tem um modelo super seguro de aplicação de provas digitais, onde eu não uso nada, eu uso só o hardware das máquinas, eu não uso nenhum software da máquina. Ainda que ela esteja infestada de vírus no centro de teste, aquela máquina ela é completamente bloqueada, aí é utilizado um sistema operacional próprio, customizado da Fundação Sesgran Rio, que bloqueia a máquina, que esse sistema operacional customizado baixa, o sistema de aplicação, baixa a prova da internet. Então o nosso fiscal, ele tem uma primeira senha, onde ele insere, o candidato recebe uma senha pessoal de uma folha personalizada, ele insere a sua senha e a partir de um determinado momento o INEP disponibiliza uma terceira senha. Então somente com a junção desses 3 elementos, somente quando os portões estão fechados, todos os candidatos estão, assegurados dentro dos seus laboratórios, é que a prova é habilitada para ele. Da mesma forma, quando ele conclui a prova, a senha do candidato e a senha do nosso técnico de informática, ela é inserida e a prova é finalizada e é criada uma assinatura eletrônica que garante a integridade daquele dado para o candidato, onde ninguém aquela assinatura eletrônica, ela também é um algoritmo que comprova que aquelas respostas são fidedignas de acordo com o que o candidato marcou. Qualquer alteração que possa ser alegada, ela por meio de uma, análise reversa desse algoritmo, a comprovação de que aquela combinação ela não é possível por conta da assinatura eletrônica. É um processo semelhante a uma transferência bancária que a gente faz, que gera uma assinatura eletrônica, assim que o candidato finaliza, gera um hash ali, com uma assinatura eletrônica auditável, para garantir para o órgão, para o candidato e para a banca organizadora que aquele processo, que a integridade daquele dado foi garantida. Então, de fato, é mais seguro, porque não há transporte de provas, nem todo o processo pode ser refeito se um malote for furtado. Imagina uma transportadora que é roubada porque acham que é uma aparelhos eletrônicos, não, são malotes de provas, ao furto daquele, enfim, qualquer situação que seja, isso não ocorre numa prova digital, ela é mais segura, né, ninguém consegue pegar uma página da prova, porque a gente atua muito próximo da Polícia Federal, há quadrilhas especializadas que furtam, né, cada membro furta uma página da prova.
Então, ninguém percebe que houve o furto de uma única, cada um vai com a função de furtar uma página da prova, depois eles montam a prova e tentam transmitir. É como as quadrilhas atuam, né? Segundo a Polícia Federal, numa prova digital isso não ocorre. É impossível que esse tipo de atuação ocorra. Então, ela é mais segura em diversos aspectos e ela traz outras vantagens também. A acessibilidade ela é muito grande. O nosso ecossistema ele apresenta as mesmas características. O candidato que está habituado a escrever, a sublinhar, assinalar questões, ele também pode fazer Ah, tudo tá. isso na prova digital. Há diversos contrastes de cores para candidatos com espectro autista que demandam contrastes específicos ou com algum tipo de deficiência visual. Há também a prova ampliada, super ampliada, a videoprova em libras, o leitor de telas. Então, assim, a prova digital ela é tão inclusiva quanto a prova no papel. Só que ela tem uma vantagem, os itens estão evoluindo na mesma Uhum. velocidade que a tecnologia, para que os itens possam ser mais interessantes para o candidato também. Você pode cobrar outras habilidades e competências que uma prova no papel não te permite, por exemplo. Uma questão pode ter um Excel ali, você analisar a forma como ele chegou naquele resultado, né? A escrita da mesma forma. Então, assim, as possibilidades são muito grandes numa Sim, aplicação digital. A SesGranRio, ela tem se dedicado a produzir um ecossistema de aplicação digital que traga todas essas vantagens para os órgãos e para o candidato. Nós aplicamos dependendo, né? Cada tipo de prova demanda uma tecnologia específica. Nós aplicamos processos de certificação para órgãos públicos, onde os servidores, os funcionários públicos fazem da sua residência, por meio de monitoramento por IA, por exemplo. Então, nós temos também essa tecnologia que monitora todo o comportamento do candidato ao longo da nossa. prova. Nós gravamos áudio e vídeo de tudo. Aí há monitoramento ao vivo de fiscais, há chat, onde o nosso fiscal fala com o candidato se ele está tendo um comportamento aparentemente inadequado. Depois a IA gera relatórios, também é uma análise a posteriori para eventual eliminação ou não de um candidato que tenha descumprido alguma regra do edital. Então, cada tipo de exame demanda um tipo de tecnologia própria e o nosso ecossistema atende a todos os modelos de provas possíveis, seja na residência, seja em centros de testes homologados. Nós fizemos 3 edições do Enem Digital para 100 mil pessoas cada, em aproximadamente 100 cidades, cada edição. Então já há uma capilaridade interessante. É claro que há um limitador, né, de parque computacional no nosso país ainda. O governo federal tem atuado muito na informatização das escolas. A gente acredita que num futuro próximo vai haver um parque computacional mais abrangente para que as provas digitais também possam avançar no nosso país. Então, a gente tem desenvolvido muitos modelos de negócios para adequar a cada realidade. Nós temos centros de testes para aplicações agendadas também, onde o candidato possa agendar uma prova numa data da sua conveniência, ir num centro de teste homologado e realizar uma prova digital. A Sesgran Rio recentemente inaugurou seu próprio centro de teste digital. Na sede da Fundação Sesgran Rio, nós temos aproximadamente 400 máquinas disponíveis para a realização de provas, seja numa data pré-determinada, seja por meio de agendamento de provas. Nossa, sensacional. Esse episódio ele foi muito rico, né. Além da parte operacional de uma banca examinadora, né, tirar as dúvidas dos candidatos, assim, de entender esse processo por trás, né, de uma tentativa de realizar o sonho, né, através da aplicação de provas. Eu gostaria que você deixasse um recado para o candidato, principalmente aquele que está em situação de vulnerabilidade financeira, que está almejando um cargo público, né, usufruir desse mérito através da democracia de acesso na aplicação das provas e uma avaliação objetiva, né, das suas competências. Aí fique à vontade, pode olhar para a câmera, dar o recado para o pessoal. Bom, o que eu tenho para dizer
é que a Fundação Sesgran Rio, ela se dedica muito para conduzir, operacionalizar um processo avaliativo em igualdade, a maior igualdade de oportunidades possíveis. Você, candidato que está estudando, que tem o sonho de ser servidor público, tenha certeza que a Fundação Sesgran Rio, ela se dedica muito para realizar um processo igualitário na sua totalidade. Não desista dos seus sonhos, é fundamental a sua dedicação. A Rosa é um grande exemplo disso, é uma fonte de inspiração para a gente. É um prazer muito grande estar aqui, ter a oportunidade de ter essa conversa franca, que talvez seja inédita, né? Uma banca organizadora se abrir nesse nível. A gente fica muito feliz e confortável de fazer isso com você, sabe? Você é um exemplo para todos. E se mirem na Rose, né? Vocês vão alcançar os seus sonhos. É fundamental para que as bancas e os órgãos também se dediquem para oferecer o maior número de possibilidades possíveis para que vocês possam estudar, oferecendo as provas antigas, os gabaritos, dando a maior quantidade de insumos possíveis, oferecendo a maior quantidade de isenções possíveis nos seus processos seletivos, para que as aplicações possam ter cada vez mais capilaridade, para que todos possam participar em igualdade de oportunidades. É fundamental que o governo reflita a nossa sociedade. Não há como isso acontecer sem diversidade em todas as suas formas, seja ela social, racial, né, os candidatos com deficiência, qualquer tipo de orientação que os candidatos tenham. É fundamental que todos juntos trabalhem para isso. É, a Fundação Sesgran Rio, por exemplo, ela já participou de uma cota para transexuais. Nós realizamos um concurso para o Rio Grande do Sul, onde, assim que a legislação que instituiu cota para transexuais foi instituída, a Sesgran Rio fez o primeiro concurso. Então, nós fizemos a primeira avaliação de transexuais para fins de reserva de vagas num concurso público. Então, nós nos dedicamos muito, sempre com instituições de referência nos orientando para que os processos sejam igualitários, todos sejam tratados de maneira igual na medida da sua desigualdade, porque meritocracia é isso que a nossa sociedade e o nosso governo precisa. É muito bom. Eu tô muito feliz por esse episódio. Obrigada mais uma vez, Gabriel, por ter aceitado. A Sesgran Rio também, por abrir as portas, né, para fazer esse episódio. E que eu deixei muito à disposição de vocês, o momento que vocês achassem melhor para fazer esse episódio. Mas, assim, eu já estava acompanhando vocês desde o início. E poder participar nesse momento agora de conversar sobre a banca examinadora, ter escolhido a minha primeira banca para poder falar no Pod Concurseiro, assim também como foi o primeiro episódio, eu gravei onde eu nasci, né? O primeiro episódio foi em Salvador, com os meus primeiros professores para concurso. Legal. Então, tudo tem um significado, importância para mim. Eu ganhei a caneca da Sesgran Rio, gente, dos 50 anos. Ganhei um livro fantástico que conta a história da fundação. Muito obrigada pela recepção também. E você que está aí do outro lado, que gostou do episódio, compartilhe com outros candidatos. Tem vários públicos, o Pod Concurseiro, a sociedade que tem curiosidade para saber o que acontece na administração pública. Tem o candidato que quer se inteirar mais dos assuntos, representantes de órgãos que também acompanham o Pod Concurseiro, e isso pode ajudar a tirar dúvidas, né, até daqueles que pretendem fazer concursos, estão na fase de pensar sobre as bancas, e é uma oportunidade, né, de mostrar o outro lado para o candidato também, não é só a prova chegar até a sua mesa, então Verdade. entender todo esse processo. Então, se você gostou do episódio, compartilhem e se inscrevam no YouTube. Eu sou horrível nisso, Gabriel. Eu sempre esqueço de falar essas coisas, É mas é importante, é importante. importante. Siga o Pod Concurseiro nas redes sociais, no YouTube, Deem o no like no Instagram, dá o vídeo. like no vídeo, que isso ajuda muito o conteúdo chegar a mais pessoas. E também tem a página da Sesgran Rio. Fique à Sim. vontade para falar qual o endereço da Sesgran Nós Rio. temos o www.sesgranrio.org.br. Acompanhe a página da Fundação Sesgran Rio. Nós estamos sempre atualizando com conteúdo sobre avaliação educacional, sobre aplicações digitais, as nossas redes sociais também.
Vão lá, sigam a nossa página, fiquem por dentro de tudo. Nós somos uma das poucas bancas que tem redes sociais. Então, a Fundação Sesc Gran Rio, ela eh, quer se mostrar, quer que o candidato tenha conhecimento de tudo que acontece. Precisa haver transparência de tudo. Não à toa nós estamos aqui. Uma coisa só é boa quando é boa para todo mundo. Então, assim, quanto mais a gente discutir, quanto mais a gente refletir em conjunto, nós estamos aqui para ouvir e para melhorar também. Ótimo. Muito obrigada, Gabriel. Então, Obrigado a até o você. próximo episódio, pessoal. Até mais.